suprido aqui essa questão, nós vamos agora entrar na parte do cálculo, né? Como que ficou o cálculo do valor do benefício? Algumas pessoas acharam que foi uma regra mais vantajosa, outras não. Eu estou do lado daqueles que entendem que essa nova sistemática do cálculo prejudicou, vai diminuir de uma maneira bem significativa o valor final do benefício. Algumas exceções, para algumas pessoas vai ser bom, mas de um modo geral eu entendo que não vai ser bom. Por que que eu entendo que a forma de cálculo não vai ser boa? Até então, como que era realizado o cálculo? Pegava, a gente chama isso de período base de cálculo, que é o PBC, a sigla, né? A que a gente denomina. Então, pegava julho, o mês de julho do ano de 1994 e vamos colocar o exemplo de agora, 2019. Então, de 94 a 2019, esse período que era utilizado para tirar a média das contribuições. E essa média ainda ela era submetida à extração de 20% dos menores salários aí de contribuição, eram excluídos e considerava os 80% maiores. E com base nisso era calculado o valor final do benefício, dependendo do tipo de aposentadoria, com ou sem a aplicação do fator previdenciário. Então era extremamente, não vantajoso, mas justo e equilibrado considerar as maiores contribuições, porque às vezes o trabalhador está no momento de desemprego, paga a contribuição sobre o mínimo para se manter com a proteção previdenciária, ou por uma adversidade qualquer não tem como contribuir, e isso não entrava porque acabava ficando nos 20%. Agora não. Como que é calculado o benefício agora? Vai ser considerado todo o período contributivo. O que que isso significa? Que não tem mais o limite de julho de 94 para frente, vai ser considerado tudo e não tem também a exclusão dos 20% menores salários aí de contribuição. Vai ser considerado o maior e o menor e vai ser uma média simples aritmética de todo o período contributivo desse trabalhador. O que que isso implica de prejuízo? Isso implica que na média geral, o valor da aposentadoria final vai cair muito. Então, com essa nova sistemática, esticou o tempo de contribuição, esse contribuinte tem que pagar mais para se aposentar, tem que se aposentar com uma idade mais avançada e o período que ele pagou para a Previdência vai tirar uma média geral e isso consequentemente vai diminuir significativamente o valor do benefício. E eu vou mais longe, doutor. Eu acredito que ninguém mais vai conseguir aposentar com o teto. Você sabe por quê? Porque, na verdade, a Previdência Social, para ela aplicar essa regra a partir de 94, né, julho de 94 para cá, ela tinha uma sistemática que era bastante justa. Considerando que um trabalhador, geralmente por uma lógica, ele começa trabalhando, recebendo um valor menor e ao longo do tempo vai se qualificando, vai melhorando as suas posições e vai progredindo. Então não é lógico que no final do seu tempo, da sua carreira, ele tenha que diminuir tão agressivamente o seu nível de vida. Isso, na verdade, a sistemática que era vigente até ontem no Congresso Nacional respeitava uma lógica tanto monetária quanto social. Começo de baixo, vou subindo, vou intercalando, geralmente a pessoa termina a sua vida profissional com os maiores salários. Né? Então, é ilógico hoje, se o senhor parar para pensar, vai diminuir o salário e vai diminuir drasticamente o padrão social dessa pessoa, porque ela vai considerar todas as remunerações da vida. Então, vai desrespeitar que a pessoa ao longo da vida ela vai ganhando qualidade social. Se você realizar um exercício profissional aqui, um exercício social com todos nós aqui, a gente não ganha o mesmo que a gente ganhava com 18 anos. A gente vai progredindo na vida. E chega no final agora da aposentadoria, vai computar também esse período de quando eu tinha 18 anos, que talvez fosse um salário mínimo ou algo assim. E é perfeita a sua colocação, doutor, porque é justamente isso. Geralmente a pessoa começa estagiando, depois começa a trabalhar, começa numa atividade ali com uma remuneração mais baixa e ao longo da vida
vai progredindo, vai crescendo profissionalmente, vai tendo um valor de salário um pouco maior que repercute nas contribuições. E nós não estamos falando só de carreiras mais que dependam de classe média, por exemplo. As pessoas Na verdade, de uma todos, classe inferior né? também sofrem. Mas eu acho que não atinge nenhuma classe específica Todas. pelo seguinte motivo, Claro. doutor. É, eu acho que 98%, eu não estou sendo exagerado não, acho que 98%, e eu demorei até para pensar aqui um número, de toda a população brasileira, não começa a vida profissional ganhando acima de R$ 6.000. As exceções estão dentro desses 2%. A exceção talvez seja para as áreas de medicina, que a pessoa já começa ganhando um alto salário, e para as questões de tecnologia hoje, que a gente estava até conversando off aqui, que é uma mudança de mentalidade da nossa geração. Mas ainda assim, se a gente colocar isso em números, esse pessoal não atinge 2%, né? Então, digamos assim, que 2% que começa uma vida profissional ganhando o teto, um salário que é acima do teto, ou o teto, dificilmente ela vai permanecer empregada numa empresa só, ainda mais atualmente na nossa economia muito volátil, enfim. Ela não vai permanecer 40 anos, no caso de homem, trabalhando numa empresa só, para quando o cara atingir 65 anos se aposentar com teto. Claro. Vai ter alguns lapsos ali de desemprego, e isso vai ser considerado como mínimo na hora que aplica. Eu acho que até quem ganha o teto, a não ser que isso vai ser muito raro, a não ser que a pessoa começou num trabalho, num emprego, numa empresa, e foi até o final da vida trabalhando na mesma empresa, ganhando sempre o teto. Aí sim. Se ela ficar 3, 4, 5 meses desempregada, não vai ganhar mais o teto, porque não tem mais a exclusão dos 20% menores. Então, quer dizer, vai considerar zero? Hoje considera como mínimo, né? Que o zerado seria como salário mínimo. Que hoje na vai média considerar como zero. Exato. Então, se a pessoa cair, por exemplo, se ela recolhia sobre 10 mil acima do teto, por exemplo, e ficar 5 meses desempregado, nós não somos nenhum matemático, né, doutor? Aliás, essa é uma falha de nós advogados, mas eu creio que já vai dar uma diferença no cálculo. Sim. E isso, na verdade, eu sei que não é o objeto aqui da nossa live, mas já é um ponto de interrogação até para os próximos trabalhos, para que as pessoas que estão nos assistindo pensem, na verdade. Essa nova fórmula de cálculo, ela vai diminuir o valor da aposentadoria. Isso é um resumo que a gente pode extrair dessa nossa conversa aqui. São vários fatores, né? A pessoa vai ter que contribuir mais, vai ter que trabalhar mais, vai se aposentar com uma idade mais avançada. A Previdência, por outro lado, vai pagar por menos tempo a aposentadoria e vai pagar um valor menor. Sim, mas o que eu ia dizer é que essa perspectiva de somar todos os benefícios, ela vai trazer duas preocupações. Não ficar desempregado, na verdade 3 preocupações. Não ficar desempregado, começar a contribuir o mais cedo possível e com relação ao valor da aposentadoria. Essas 3 condições juntas vai obrigar a uma reflexão de todos os trabalhadores, eu não vou nem usar o termo segurado, mas de todos os trabalhadores a realizar um planejamento pessoal de vida um tanto quanto mais concreto, um tanto quanto mais realista, para que no final da vida a pessoa não fique numa situação de problemas financeiros, numa condição social um pouco abaixo. Olha, doutor, eu vou até... Aqui tem a Maria Angélica, ela até colocou aqui no chat. Estamos ferrados agora. E eu concordo com você. Estamos ferrados mesmo, assim. A situação realmente é muito grave, assim. Então, a preocupação é que isso não venha trazer um estado de miséria, né, para as pessoas, porque poucos vão conseguir atingir a aposentadoria. Então esperamos aí que o cenário não seja tão ruim, mas as regras que foram postas aí dificultou bastante o acesso à aposentadoria. Bom, doutor, isso já fica aqui um puxão de orelha para nós, porque todo ponto da reforma que a gente for discutir, existe uma discussão profunda. Se a gente for parar e filosofar e debater nesse ponto,
nossos amigos aqui, que já estamos com mais de 150 pessoas aqui online, vamos vão dar se seguimento, cansar. porque senão nós vamos ficar aqui até meia-noite, né?